amada igreja. Eu peço aos irmãos para abrir no livro de Marcos, capítulo 10. E vamos ler a partir do... Primeiro vamos ler o 49, depois nós vamos ler o 50. 51. Marcos 10, 46. Já agradeço a Deus pela oportunidade e a pastora por me confiar mais uma vez, está trazendo a palavra. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Vamos estar lá. E foram para Jericó. Quando saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E o 50. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus. 51. Que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Os irmãos podem se assentar dando glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Bom, essa é uma história bem conhecida da igreja. A história do cego Bartimeu é uma história que nós já conhecemos bastante. É uma história que ela está sendo narrada nos evangelhos de Mateus, no evangelho de Marcos e de Lucas. Então, nós podemos, comparando um texto com outro, em Mateus, em Marcos e em Lucas, nós vamos ver que cada um conta a história do seu jeito. Cada um desses evangelistas conta a história do seu jeito. E o evangelista Marcos, ele conta a história com uma riqueza maior de detalhes. Então, nós vamos ver nesta noite a história do cego Bartimeu. Antes de começar a falar sobre ele, eu quero voltar com os irmãos aí mesmo em Marcos 10, no capítulo 33, onde vai dizer que Jesus ele estava indo para Jerusalém. Se os irmãos não quiserem, não precisa abrir. E onde diz que ele ia com os discípulos subindo para Jerusalém. E ali Jesus ele conta para os discípulos, ele revela para os discípulos tudo o que vai acontecer com ele. Ali no versículo 33, ele está dizendo para os discípulos, revelando para eles tudo o que vai acontecer. Jesus está dizendo para eles ali: olha, eu vou ser entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, eu vou ser condenado à morte, eu vou tomar cuspe na cara, eu vou ser açoitado, eu vou ser morto, mas tem um detalhe: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aleluia. E lendo toda a história, nós vamos ver que os discípulos, eles não focaram muito na questão da ressurreição. Eles focaram mais na morte de Jesus, na crucificação de Jesus. Eles focaram mais no que ia acontecer de ruim com Jesus, mas eles não focaram na ressurreição. Eles esqueciam de focar que nessa história de Jesus estaria para acontecer também o mais de Deus. Então aqui eu já quero dizer o seguinte: nós muitas vezes focamos muito no problema, muitas vezes nós focamos muito na situação que estamos passando, na situação que estamos enfrentando. Muitas vezes nós focamos no que está faltando, nós focamos no que não tem, nós focamos nas nossas dificuldades, focamos muito naquele problema que chegou de repente sobre a nossa vida e esquecemos que existe o mais de Deus. Ou seja, você pode estar passando por uma situação difícil, mas o mais de Deus vai chegar na sua vida. Jesus, ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele disse ali aos discípulos: eu vou morrer, eu vou ser açoitado, eu vou tomar cuspe na cara,
caluniado, eu vou ser zombado, eu vou morrer e vai ser morte de cruz, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então, Jesus, ele passou por tudo aquilo, ele passou pela prova, mas ao terceiro dia chegou a vitória, ao terceiro dia ele ressuscitou, ao terceiro dia ele reviveu. Então, na minha e na sua vida não é diferente. Nós podemos estar passando por situação difícil, nós podemos estar passando por uma crise, mas o mais de Deus vai chegar na minha e na sua vida. O mais de Deus vai chegar para mim e para você. Você está olhando para a sua volta, você não está vendo jeito para essa situação que você está enfrentando, mas o mais de Deus vai lhe alcançar. Você está olhando para a sua casa, para a sua geladeira, para o seu armário, você está vendo faltando tudo, mas o mais de Deus vai chegar. Você está olhando para a sua família, você não está vendo jeito, você está vendo um perdido nas drogas, outro perdido no álcool, outro fora do caminho, já foi crente, mas está fora do caminho, e muitas vezes você não consegue enxergar o mais de Deus, você não consegue enxergar que Deus vai ressuscitar, Deus vai ressuscitar o sonho que você tem colocado diante dele, Deus vai resolver o problema, Deus vai abrir a porta, Deus vai enviar o socorro, Deus vai fazer um milagre na sua vida e na sua história. Então, nós vemos que os discípulos, eles focam no problema, eles não focam na parte que Jesus disse: eu vou ressuscitar. Eles só olham para a parte que Jesus morreu. Nós podemos ver isso lá no caminho de Emaús, quando os discípulos estavam caminhando e diz que Jesus vai e caminha junto com eles, mas eles estavam tão cegos, mesmo amando Jesus, mesmo tendo caminhado com Jesus, mesmo tristes com a morte de Jesus, eles estavam naquele momento tão cegos espiritualmente que eles não conseguiram reconhecer Jesus caminhando ao lado deles. Conversaram com Jesus, Jesus caminhou ali ao lado deles e eles não reconheceram Jesus. Eles só foram reconhecer Jesus quando Jesus tomou o pão, partiu o pão. Então eles caíram em si e eles enxergaram Jesus e eles reconheceram Jesus. Nós vamos ver também na história de Eliseu e o moço de Eliseu, quando eles estavam para enfrentar o ataque da Síria. O moço de Eliseu, ele estava olhando com olhos carnais e ele só via destruição na frente, ele só via morte, ele só via derrota, mas Eliseu estava olhando com olhos espirituais, e Eliseu pede para o Senhor abrir os olhos daquele moço. E quando o Senhor abre a visão espiritual daquele moço, o que é que ele vê? Cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, muitas vezes, o que está precisando na minha e na sua vida é abrirmos os nossos olhos espirituais, é nos livrar dessa cegueira espiritual que nos impede de enxergar o mais de Deus na nossa vida, nos impede de enxergar aquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Então, voltando para o texto, nós vamos ver que Jesus, ele está ali, ele tinha vindo de Jerusalém e foi para Jericó, e diz que quando ele está saindo de Jericó, juntamente com os discípulos e uma grande multidão que o seguia, então a gente já vai observar também o que? Toda vez que Jesus estava indo para algum lugar, que Jesus estava em algum lugar, ele sempre estava cercado por uma multidão. Sempre havia uma multidão seguindo Jesus. Sempre havia uma multidão em volta de Jesus. Porém, eu parei para pensar e vi o seguinte: no meio daquela multidão ali, aquelas pessoas todas, que o texto diz que era uma multidão numerosa, eram muitas pessoas, mas nem todo mundo que estava seguindo Jesus ali estava seguindo Jesus porque conhecia Jesus ou porque reconhecia que ele era o Messias e o Filho de Deus que veio para salvar o mundo. Muitos que estavam ali, que faziam parte daquela multidão, estavam ali por curiosidade. Muitos estavam
falar, quando nós ouvimos muito falar sobre alguém ou sobre algo, nós ficamos curiosos e queremos conhecer, queremos ver, queremos saber, não é isso? Então, muitas daquelas pessoas que estavam seguindo Jesus ali, elas estavam seguindo por curiosidade, elas queriam saber quem era que o povo tanto falava, que fazia milagre, que isso, que aquilo. Então, muitos ali estavam por curiosidade, só queriam matar a curiosidade de saber quem era. Outros estavam seguindo Jesus no meio daquela multidão, porque estava querendo receber algo de Jesus. Porque a multidão é assim, a multidão, aquele que faz somente parte da multidão, ele vem até para Jesus, ele até levanta a mão, mas ele só quer um milagre, ele só quer o favor de Jesus, ele só quer que Jesus entre na causa dele, resolva o problema dele, que Jesus faça um milagre na vida dele, e logo quando ele recebe o milagre, quando ele recebe a bênção, ele vai embora. Ele vai embora. Ele era apenas mais um na multidão que queria receber algo de Jesus. E eu creio também que no meio daquela multidão haviam pessoas que reconheciam que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, era verdadeiramente o Messias, era verdadeiramente aquele que veio para salvar o mundo. Então a gente vê que Jesus ele estava ali com os discípulos e com a multidão. E nessa noite você, olhando para a sua vida, olhando para você, quem você é? Você é discípulo de Jesus ou você é apenas mais um na multidão? Quem você está sendo diante de Jesus? Você está sendo discípulo? Você está realmente seguindo Jesus? Ou você é apenas mais um na multidão? Então Jesus ele estava ali. E aí diz que ele ia passando e diz que tinha um cego, mendigo, sentado na beira do caminho, chamado Bartimeu, filho de Timeu. E diz que ele estava ali sentado na beira do caminho, pedindo esmola. E aí diz que quando ele ouve Jesus passar, ele ouviu que Jesus estava passando ali. Então logo aqui nós vemos o quê? Aquele cego, ele não tinha vista carnal, ele não enxergava, ele não tinha no físico dele, ele era cego, como é que diz? Na questão física, ele era cego, ele não enxergava, mas ele tinha um recurso. Ele tinha outros recursos, ele não enxergava, ele não podia ver Jesus com os olhos dele, mas ele tinha ouvido para ouvir que Jesus estava passando ali. Ele tinha ouvido que Jesus estava passando naquele lugar. Ele tinha ouvido que Jesus estava passando naquele caminho. Ele ouviu que Jesus estava passando ali. E logo eu creio que ele pensou: Jesus está passando aí. Não é qualquer homem, não é qualquer um, não é um homem qualquer, não é um político, não é um empresário. É Jesus de Nazaré. É aquele que pode todas as coisas. É o Deus de milagre, é o Deus do impossível, é o grande, é Jesus que está passando aí. E eu creio que ali o coração dele se encheu de esperança. O coração dele ali se alegrou, se encheu de esperança, porque ele disse: não é qualquer homem que está passando, é Jesus. E aí quando ele ouve que Jesus está passando, o texto vai dizer que ele então começa a clamar. Ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então quando ele ouve que Jesus está passando, então ele usa o recurso que ele tem. Ele não tem olhos para enxergar Jesus. Eu creio que ele era um mendigo. Além de mendigo, ele era cego. Então eu creio que ele estava sentado ali à beira do caminho. E ele, apesar de ele estar sentado ali na beira do caminho, ele até para estar ali sentado na beira do caminho, ele era dependente de outras pessoas. Eu creio que ele dependia de outro mendigo para colocar ele, levar ele, conduzir ele, colocar ali na beira do caminho para pedir esmola. E aquele mendigo, ele estava ali pedindo esmola. Nós sabemos que mendigo é uma pessoa pobre, é uma pessoa suja, é uma pessoa que anda sujo, que anda maltrapilho, é uma pessoa que anda com mau cheiro, é uma pessoa que é rejeitada pela sociedade. E então eu creio que aquele cego, Bartimeu, ele era rejeitado pela família, rejeitado pela sociedade naquele tempo.
andava fétido, ele andava mal cheiroso, ele andava sujo, ele andava encardido, e ele estava ali na beira do caminho pedindo esmola. E então, quando ele ouve que Jesus está passando, ele usa o recurso que ele tem. Ele diz: eu não tenho vista, não posso enxergar, mas eu ouvi que Jesus está passando. Então, se Jesus está passando, eu vou clamar, eu vou gritar, porque eu creio que Jesus pode me curar. Eu creio que Jesus pode me devolver a minha visão. Eu creio que Jesus pode mudar a minha história. Eu creio que esse Jesus pode transformar a minha vida. Então, ele começa a clamar. Ele começa a clamar. E então ele grita. E aí nós vamos ver que a multidão, as pessoas que estavam ali seguindo Jesus naquela multidão, começam a ficar incomodadas. Elas observam Bartimeu, elas olham para Bartimeu, só que elas não vão olhar para Bartimeu para ajudar Bartimeu. Elas não querem ajudar Bartimeu. Eu acho que elas olham para Bartimeu e dizem assim: sai daqui, cala a sua boca, para de gritar, para de clamar. O que é que você quer aqui? Você é um cego, miserável, um pobre, um mendigo, um pedinte. Você está fazendo o quê? Sai daqui, cala a sua boca, deixa Jesus passar. Mas o texto vai dizer que mesmo a multidão tentando calar ele, ele continua gritando, ele continua clamando. Quanto mais a multidão repreendia ele, mais ele clamava, mais ele gritava. Quanto mais a multidão dizia para ele calar, mais ele clamava. Por quê? Porque ele entendia que Jesus estava passando, que Jesus podia fazer um milagre na vida dele, que Jesus podia mudar a história dele. Ele tinha fé, ele cria que Jesus iria mudar a situação dele. Então ele diz: a multidão não vai me parar, ninguém vai me parar, ninguém vai me impedir de receber o meu milagre, ninguém vai me impedir de chegar perto de Jesus, ninguém vai me impedir de alcançar o meu milagre. Então muitas vezes eu e você estamos pedindo algo para o Senhor, estamos apresentando alguma situação ao Senhor, estamos apresentando uma causa ao Senhor, estamos esperando algo do Senhor, recebemos uma promessa do Senhor, estamos esperando essa promessa se cumprir, mas logo vem alguém que tenta nos paralisar. Logo o diabo levanta alguém para tentar tirar eu e você do foco, para tentar tirar eu e você do caminho. Logo o diabo usa alguém para tentar calar nossa boca, para tentar calar nossa voz. Logo o diabo levanta alguém para ver se eu e você vamos desistir, para ver se eu e você vamos desistir do nosso milagre, para ver se eu e você vamos desistir do ministério, para ver se eu e você vamos desistir de viver o propósito que Deus tem para nós, para ver se eu e você vamos parar no meio do caminho. Porque muitas vezes Deus disse: você vai cantar, você vai pregar, você vai fazer a obra, eu vou te usar. Mas aí um diabo levanta alguém, o inimigo levanta alguém, e alguém vai dizer: você pare que você não consegue, para por aqui que você não vai chegar lá, para por aqui que você não tem capacidade, para por aqui porque isso não é para você. Muitas vezes até dentro da própria igreja o diabo levanta alguém para tentar nos paralisar, para tentar nos fazer ficar no meio do caminho. Muitas vezes o diabo usa alguém no nosso próprio meio para dizer: você não vai conseguir, se eu fosse você eu desistia, você não vai conseguir, você não vai alcançar, você jamais vai chegar lá, você não, isso não é para você, você não tem jeito para cantar, você não tem jeito para pregar, você não tem jeito para isso, desiste, para. Mas a ordem de Jesus para mim e para você nesta noite é: continua, avança, prossiga, segue em frente. Então olha para nesta noite, muda a sua visão e começa a olhar para o alto e começa a dizer: não, se o Senhor disse que eu vou, se o Senhor disse que eu consigo, se o Senhor disse que eu sou capaz, eis-me aqui, eu vou continuar, eu não vou parar. Diabo, sai da frente, Satanás, bate em retirada, porque você não vai me parar, você não vai me parar.
desista do milagre, mas ele olha para a multidão e diz: não, eu sei quem está passando por aqui, eu sei quem está passando no caminho, eu sei quem é esse Jesus, eu sei que ele é Deus de milagre, eu sei que ele opera milagre, eu sei que ele opera maravilha, eu sei que ele muda história, eu sei que ele muda a situação, e eu não vou parar. E então, enquanto mais aquela multidão repreendia ele e tentava fazer ele calar a boca, mas ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então ele sabia quem estava passando ali, ele sabia quem era que estava passando naquele caminho, ele tinha consciência que não era qualquer homem, que não era qualquer um, e ele não desistiu de alcançar o milagre dele, ele não desperdiçou a oportunidade de ser curado e de ser salvo. E aí vai dizer que ele clama: Jesus, tem compaixão de mim, Jesus, tem compaixão de mim. E diz que então Jesus ouve ele clamar, e diz que Jesus manda chamar ele. Olha que maravilha, que privilégio. Um mendigo, um pedinte, pedia esmola, sujo, fedido, ficava sentado na beira do caminho pedindo esmola, e Jesus ouve o clamor dele, e Jesus manda chamar ele, e Jesus faz com que aqueles mesmos que estavam ali, aquelas mesmas pessoas que estavam tentando calar a boca dele, aquelas mesmas pessoas que queriam que ele parasse, aquelas mesmas pessoas tiveram que ir até ele e dizer: ei, coragem, se levanta aí, que ele quer falar com você. Não sei porquê, né? Porque você, todo sujo, fedido, todo maltrapilho, andarilho, pedinte, pede esmola, mas ele quer falar com você. Levanta. Então olha que privilégio. Quando você clama, quando eu clamo, Deus ouve. Então eu não sei o que você tem pedido a Deus, eu não sei o que você tem apresentado a Deus, eu não sei a situação que você está passando, eu não sei o problema que você está enfrentando, eu não sei o que você tem esperado de Deus, mas o recado que eu tenho para você é: continua clamando, continua pedindo, não desista, não deixa a multidão te parar, não deixa que vozes de pessoas parem você, não deixe que ninguém faça você desistir, porque Jesus, ele está te ouvindo, ele está ouvindo o seu clamor, e vai chegar uma hora que ele vai mandar te chamar, ele vai mandar te chamar, porque Jesus, ele não olha, ele não vai olhar: eu vou chamar aquele dali porque está bem vestido, porque está bem arrumado, bem cheiroso, eu não vou chamar aquela dali porque ela tem uma condição melhor, eu não vou chamar aquele dali porque tem muitos bens, eu vou chamar aquele que me clama, eu vou chamar aquele que me pede, eu vou chamar aquele que não se importa com a voz da multidão, eu vou chamar aquele que não dá ouvidos à multidão, eu vou chamar aquele que prefere ouvir a minha voz. Então, que voz você tem dado ouvidos? Você tem dado ouvidos à voz da multidão, ou você tem dado ouvidos à voz de Deus? A quem você está ouvindo? Então, o recado que eu tenho para você: se você tem apresentado algo para Deus, se você tem um sonho, se você tem um projeto, se você tem um ministério e você não está vendo nada acontecer, continue clamando, continue buscando, continue jejuando, continue pedindo, porque Jesus, ele está te ouvindo, Jesus, ele está te contemplando, e vai chegar uma hora que ele vai mandar te chamar, ele vai mandar te chamar. E aqueles próprios que chegou para dizer que você não seria capaz, que você não ia conseguir, que você não ia chegar lá, que você deveria parar, esses próprios vão ter que ir e dizer a você: é a sua vez, Jesus está te chamando, é a sua vez, Jesus mandou te chamar. Então diz que aqueles mesmos vão e dão um recado a Bartimeu: toma coragem, levanta, ele quer falar com você. E aí diz que quando ele ouve aquele recado, diz que ele imediatamente ele atira a capa para o lado. Ele pega a capa que ele carregava e ele atira para o lado. E aqui eu
vejo o seguinte, eu não sei se os irmãos, quem já viu mendigos por aí, já deve ter observado que eles sempre carregam algum pano, algum lençol, alguma coberta, um pano sujo que eles levam para lá e para cá e que eles usam para se cobrir à noite quando está fazendo frio, né, para dormir. E eu creio que ali era como aquela capa de Bartimeu, era como se fosse esse pano sujo, aquele pano sujo, fedido, aquele pano nojento mesmo, aquele pano velho, estragado, e ele carregava com ele como uma capa. E então, que ele, quando ele recebe o recado que Jesus estava chamando ele atira a capa de lado. E o texto diz que ele dá um salto, ou seja, ele levanta rápido para atender, para correr até Jesus. Olha para isso, ele atira a capa de lado. Tem estudiosos, pessoas que dizem que aquela capa era dada pelo governo romano aos mendigos, como se fosse uma referência, uma indicação de que ele era um mendigo, como se fosse uma marca, como se fosse algo assim para diferenciar ele como mendigo, como pedinte, como andarilho. Ou seja, aquilo era o sinal da vergonha dele, era o sinal era um sinal para ele ser desprezado, para ele ser rejeitado. Ele carregava aquela capa como um sinal de vergonha. Ele carregava aquela capa para mostrar, para marcar a frustração dele, para marcar a dor que ele carregava de ser mendigo, de ser andarilho, de ser pedinte. Então, diz que quando Jesus chama ele faz o quê? Ele tira a capa e joga de lado. Ou seja, é como se ele dissesse: eu vou jogar isso fora, eu não preciso mais dessa capa, eu não preciso mais dessa capa, porque Jesus me ouviu, Jesus mandou me chamar, eu não preciso mais dessa capa. Ele se livra da capa, e a capa para mim e para você, ela representa os nossos pecados, ela representa toda a sujeira que nós carregávamos antes de vir para Jesus. A capa, ela representa a toda imundície, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo de ruim que a pessoa fazia, tudo aquilo de ruim que a pessoa praticava, todos aqueles atos pecaminosos que a pessoa carregava. Então o que é que ele faz? Ele se livra logo da capa, daquela capa suja, ele joga logo aquela capa suja fora e corre de um salto, ou seja, de um pulo. Rapidamente ele se levanta e vai ligeiro para perto de Jesus. Aleluia. Ou seja, para eu e você chegarmos perto de Jesus, se você quer receber algo da parte de Jesus, se você está esperando por um milagre, se você está esperando pela salvação de um familiar, se você está esperando por uma porta aberta, se você está esperando que Jesus levante o seu ministério, se você está esperando por uma cura, se você está esperando por algo da parte do Senhor, é necessário se livrar da capa, é necessário se livrar da capa do pecado, de toda a sujeira que você ainda possa carregar, porque ali nós vemos que ele logo se livrou da capa, ele se desfez da capa. Eu não preciso mais dela, eu agora vou viver uma nova vida com Jesus. E não tem como viver nova vida com Jesus, não tem como você receber algo de Jesus se você não largar a capa do pecado. Lá em Isaías 59:2 vai dizer o seguinte: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o rosto de vocês, para não ouvir os pedidos de vocês. Então, o nosso pecado separa, é o que faz a separação entre nós e Deus. Aquilo que nós praticamos que não agrada ao Senhor, aquilo que nós praticamos que não agrada a Deus, ela faz uma separação entre nós e entre Deus. Então Deus, ele não vai ouvir a oração minha e sua se nós não consertarmos a nossa vida. Ele não vai ouvir, ele não vai atender os nossos pedidos se nós não consertarmos, não colocarmos a nossa vida no altar, se nós não jogarmos a capa do pecado fora. A capa suja tem que ser jogada fora. Então hoje, que nós venhamos entender que precisamos jogar a capa
fora. É necessário jogar fora a capa da mentira, a capa da fofoca, a capa da prostituição, a capa do adultério, a capa do engano, a capa da traição. É necessário se livrar da capa do pecado. É necessário se livrar de toda sujeira, de toda imundície, para que Jesus ele possa te ouvir e atender o seu pedido. Então, se você tem um pedido a Deus, se você está esperando por um milagre, se você está esperando Deus te entregar algo, se livra da capa. Se livra da capa. Ah, eu quero muito que minha família seja liberta. Eu quero muito que minha família seja salva. Se livra da capa. Eu quero muito que aquela porta se abra. Se livra da capa. Eu quero muito que a minha vida seja abençoada. Se livra da capa. Eu quero crescer na igreja, eu quero crescer espiritualmente. Eu quero que Deus faça e aconteça comigo. Se livra da capa primeiro. É necessário se livrar da capa. É necessário abandonar o pecado. É necessário se desfazer da capa. É necessário jogar a capa fora para chegar perto de Jesus. Então diz que ele lança a capa fora, ele atira a capa longe de lá. E diz que ele, de um salto, ele se põe de pé e vai correndo para perto de Jesus. Ele vai correndo para perto de Jesus. E ali diz que então Jesus olha para ele e pergunta a ele: o que você quer que eu te faça? Olha que privilégio daquele cego. Olha que privilégio daquela pessoa que era um andarilho. Ninguém dava nada por ele. Ninguém queria ele por perto. Era um rejeitado, era um desprezado. Então, se você está sendo desprezado, se você está sendo rejeitado, se você está sendo caluniado, se pessoas têm se levantado contra você, não se preocupe, não se desespere. Continua fazendo a obra, continua fazendo o que Deus mandou, continua fazendo aquilo que Deus disse para você fazer, continua seguindo no caminho do seu propósito, continua seguindo firme no caminho do seu milagre, porque Jesus, ele vai chegar e ele vai te chamar e ele vai te perguntar: o que você quer que eu te faça? Então diz que Jesus ali pergunta a ele: o que você quer que eu te faça? E diz então que Bartimeu responde para ele: mestre, que eu possa ver de novo. Eu quero ver. Então diz que Jesus vai e diz a ele: vá, a sua fé salvou você. A sua fé salvou você. E diz que aquele cego então, ele ficou tão alegre. Imediatamente ele foi recuperado a visão. E ele passou a seguir Jesus ali naquele caminho, naquela estrada. E ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Então é necessário que eu e você abandone a capa do pecado, que eu e você abandone a capa da sujeira, da imundície, que eu e você abandone todo o pecado para chegarmos perto de Jesus, porque Jesus ele quer realizar o milagre na minha e na sua vida. Jesus ele quer levantar o seu ministério. Jesus ele quer te usar. Jesus ele quer levantar você no meio da multidão. Jesus ele quer levantar você para salvar sua família. Jesus ele quer levantar você para salvar vidas que estão cativas lá fora. Mas é necessário largar a capa, é necessário se livrar da capa, é necessário você se desfazer da capa. Então, que nessa noite você venha largar a capa. Que nessa noite eu e você, a gente possa largar a capa, a gente possa de uma vez deixar o pecado, deixar tudo aquilo que não agrada a Deus, fazer uma análise da nossa vida, fazer uma reflexão da nossa vida, ver onde que estamos desagradando ao Senhor, onde que estamos errando com o Senhor, para que o Senhor ele possa nos entregar o nosso milagre, para que o Senhor ele possa nos entregar a nossa vitória. Então, se você quer a sua família salva, se você quer um milagre de Deus na sua vida, se você quer ver o seu ministério avançar,
Se você quer fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, não ouve a multidão. Esquece o que a multidão diz. Mais importa o que Deus já disse ao seu respeito do que o que a multidão tem dito ao seu respeito. E foca em Jesus. E clama por Jesus. Larga a capa e fica com Jesus. E fica com Jesus. Porque Jesus, ele só está esperando que você abandone a capa. Jesus, ele só está esperando que você abandone, que você se desfaça da capa. Porque ele está de braços abertos te esperando. Ele está de braços abertos esperando você. E ele quer entregar um milagre. Ele quer te dar uma vida nova. Ele quer fazer uma mudança na sua vida. Ele quer fazer uma transformação na sua vida. Ele quer te usar, mas é necessário largar a capa. Então que eu e você venha largar a capa que nos impede de receber o nosso milagre. Que eu e você venha largar a capa que está impedindo eu e você de receber a nossa vitória. Que eu e você venha largar a capa que está impedindo que o mais de Deus aconteça na nossa vida. Porque quando nós estivermos na posição que Deus quer, do jeito que Deus quer, Ele vai mandar chamar a mim e a você, e Ele vai entregar o milagre, Ele vai entregar a vitória, Ele vai responder a sua oração, e você sairá alegre e feliz, e você nunca mais vai deixar Jesus. Então que eu e você não venhamos mais ser só um na multidão. Porque Jesus não chamou eu e você para ser só um na multidão, só mais um. Jesus, quando chamou a mim e a você, Ele nos chamou para fazer a diferença. Ele nos chamou para nos destacar, para que a gente pudesse se destacar no meio da multidão. Ele nos chamou para que a gente pudesse ser usados por Ele. Então, se você quer ser usado pelo Senhor, se você tem promessa de Deus na sua vida, se você espera um milagre, se você espera algo de Deus nesta noite, abandona de uma vez a capa, se desfaça da capa e vem correndo para Jesus, porque Ele quer te entregar o milagre. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos nesta noite.